Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para o estudo de obras póstumas, dentro do programa Luz na Penumbra. Hoje estamos aqui, eu e Paloma Nogueira, minha esposa, e ali na técnica, nosso Isaac. E vamos então dar continuidade ao estudo de obras póstumas, hoje iniciando o capítulo A Música Celeste. E é muito bom, né? Porque eu, como músico, fica mais fácil da gente entender e poder passar. E vamos tentar, então, tentar compreender, tentar trocar ideia aqui sobre o que fala Kardec neste capítulo A Música Celeste de Obras Póstumas. Então vamos ao texto de Kardec. Certo dia, numa reunião familiar, o chefe da família lera uma passagem de O Livro dos Espíritos concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, pôs-se a dizer consigo mesma: mas não há música no mundo invisível? Parecia-lhe isso impossível. Entretanto, não externou o seu pensamento. Na noite do mesmo dia, escreveu ela espontaneamente a comunicação seguinte: esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música, e tu aprendeste que a do céu é muito mais bela do que a da terra. Os espíritos acham-na muito superior à vossa. Tudo isto é verdade. No entanto, dizias intimamente: como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir a minha música? Foi provavelmente algum espírito leviano e farcista, alusão aos conselhos que o espírito Bellini às vezes lhe dava sobre música. Enganas-te, minha filha. Quando os espíritos tomam sob a sua proteção um encarnado, o objetivo que colimam é fazê-lo adiantar-se. Assim, Bellini já não acha bela a sua música porque não a pode comparar à do espaço. Mas, vendo a tua aplicação e o teu amor a essa arte, te dá conselhos, é por sincera satisfação. Ele deseja que o teu professor seja recompensado de todo o seu esforço. Achando suas composições muito infantis, em face das sublimes harmonias do mundo invisível, ele aprecia o teu talento, que se pode qualificar de grande aí nesse mundo. Acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes, não poderiam dar-vos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia. Passados alguns instantes, disse a moça: papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona, exclamando: oh, papai, que música deliciosa! Desperta-me, senão eu me vou. Não sabendo os assistentes, aterrorizados, como fazer para despertá-la, disse ela: água, água. Com efeito, algumas gotas que lhe salpicaram no rosto deram pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou lentamente a si, sem a mínima consciência do que se passara. Ainda na mesma noite, achando-se só, o pai da donzela recebeu do Espírito São Luís a explicação seguinte: quando lias à tua filha a passagem de O Livro dos Espíritos, referente à música celeste, ela se conservava em dúvida. Não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tendo a minha afirmativa podido persuadi-la, Deus permitiu que, para convencer-se, ela caísse em sono sonambúlico.
Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase produzido pela impressão da harmonia celeste. Por isso foi que exclamou: "Que música, que música!" Sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio de o conseguirem, com água. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não mais duvidará. Embora despertado, não guarde lembrança nítida do que se passou, seu espírito sabe agora onde está a verdade. Agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança. Agradecei-lhe o dignar-se fazer-vos conhecer cada vez mais a sua onipotência e a sua bondade. Que suas bênçãos se derramem sobre vós e sobre este médium ditoso entre mil. Bom, antes de nós lermos a nota explicativa de Kardec, vamos pensar aqui no que aconteceu. A menina era música ou musicista, como está no texto, e ela achou muito estranho ter música na espiritualidade. A música celeste, como é dita. Ela imagina, então, os instrumentos. Imagina um piano, imagina um violino, imagina todos os instrumentos que ela pudesse imaginar na espiritualidade, nos céus. Então ela não entende como isso poderia se dar, porque os instrumentos são físicos e são grosseiros. Aí vem a explicação do Espírito São Luís, que deu para ela aquela explicação da música celeste, e ela mesmo assim duvidou, como muitos médiuns fazem, duvidam, que não é ruim duvidar. O ruim é você se entregar a qualquer tipo de comunicação como se fossem todas verdadeiras, isso é óbvio. Mas, como diz Erasto, é melhor rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. É preciso que nós sejamos coerentes, tenhamos bom senso. Tudo que vem da espiritualidade, nós temos que passar pelo crivo da razão, assim como tudo que vem das pessoas. Hoje em dia, com a internet, Facebook, WhatsApp, etc. e tal, tantas chamadas fake news, que são as notícias falsas, temos que passar por um crivo. O crivo da razão, o crivo do bem, o crivo do útil, o crivo da verdade. Se passar por esses três, são os 3 filtros, nós podemos sim divulgar. Agora, muitas vezes nós olhamos uma notícia e, como está de acordo com o que nós pensamos, nós divulgamos. Aí o que aconteceu com ela? Ela não acreditou, ficou na dúvida ainda e foi levada, ela desdobrou e foi levada a presenciar essa música celestial. E ela estava admirada, que música, porque era algo que ela nunca tinha imaginado que pudesse existir. Algo que realmente transcende muito a nossa capacidade de compreensão, porque a gente é muito ainda materializado. E aqui a gente pode fazer um parênteses para falar a respeito da nossa vida no cotidiano. Nós ainda somos espíritos muito agarrados na matéria. Por sermos muito agarrados na matéria, muitas vezes nós somos vítimas de alguns espíritos brincalhões ou alguns espíritos que querem nos machucar, nos mostrando coisas nos sonhos, ou mesmo através da vidência, ou através da audiência, né? Ouvir, ver, sentir, psicografar, psicofonar, através dos meios mediúnicos, das faculdades mediúnicas, muitas vezes, nós somos levados a ver coisas feias, tristes, chatas. Por vezes, espíritos superiores nos querem alertar sobre as nossas atitudes, então eles fazem com que nós vejamos coisas que não nos agradam, mas aquilo é para que nós olhemos para dentro de nós e perguntemos: será que eu ajo assim? Será que eu estou correto ou correta em fazer esse tipo de colocação, em fazer esse tipo de... em ter essas atitudes?
Então é para nós pensarmos. E muitas vezes são espíritos inferiores que querem nos perturbar. Eu tenho certeza que a Paloma não tem experiência nenhuma quanto a isso, né, Paloma? Nossa, nenhuma, né, João? Nenhuma, só que não. É muito complicado, gente. Eu tô falando por mim, tá? Eu pergunto, você fala assim pro João, como é que fecha o canal? Como é que faz para não abrir o canal? É muito difícil. O canal que a Paloma está falando é o canal mediúnico, do contato com entidades desencarnadas. Para não absorver, não virar aquela média esponjinha que eu estou falando por mim, de absorver certos sentimentos que às vezes não são meus e quando são nossos, são amplificados por eles, né? Então, é muito difícil, né, João? É isso aí. O médium, ele precisa passar por um tratamento espiritual, e esse tratamento espiritual ele junta várias coisas, mas o principal é o estudo sério da doutrina espírita, das faculdades mediúnicas e também a aplicação do Evangelho de Jesus na nossa vida, porque a mediunidade é um instrumento para que nós possamos nos melhorar. Mas é um instrumento, gente, eu estou falando por mim, tá? É um instrumento doloroso. Não é fácil. Você tem que ter muito tato para saber o que é seu e o que não é seu. Muito equilíbrio. E no nível evolutivo que a gente se encontra, não é muito fácil, né? Ter equilíbrio. Mas é isso. É um dia depois do outro. É um dia após o outro, um dia de cada vez. Se observando, se conhecendo, tentando entender o que o médium sente, você botar na balança o que é meu e o que não é meu, o que é influência e o que não é influência. É fundamental isso. Fundamental, com certeza. Mas nós estamos aqui no programa Luz na Penumbra com o estudo do livro Obras Póstumas. Estamos no capítulo A Música Celeste e fizemos um parênteses para a gente falar a respeito da nossa faculdade mediúnica ou das nossas faculdades mediúnicas, que muitas vezes são utilizadas por espíritos inimigos nossos de outras existências, ou irmãos que não gostam do trabalho que a gente desempenha. Ou por algum sentimento que a gente tenha ruim, e vem um espírito que está na mesma sintonia vibratória que a nossa e acaba, de certa forma, nos atingindo, nos influenciando, mesmo que a gente, de forma sutil, a gente não perceba. É isso aí. E a coisa, se a gente der vazão... amplifica muito. Exato. E a gente acaba ficando nas mãos desses espíritos, né? Nas mãos entre aspas, é claro, né? Então, o paralelo que nós fazemos aqui com o caso da médium que foi levada a regiões onde ela pôde perceber música celestial, música maravilhosa, que ela não tinha condições de ter um paralelo aqui no plano físico, é exatamente nesse sentido. Nós ainda estamos muito agarrados à matéria, ainda somos muito presos a tudo que nos acontece no plano físico, e isso é algo que nós precisamos muito corrigir. Nós somos espíritos. Nós não vivemos como espíritos porque nós ainda somos muito egoístas, muito, como disse, lembrando e repetindo, agarrados ao plano físico, agarrados ao corpo físico, agarrados aos bens materiais. Então isso tudo faz com que a gente fique muitas vezes nas mãos desses espíritos, porque a gente acaba nutrindo sentimentos negativos. A gente se afiniza a eles, né, João? Sim, se afiniza, porque se eles sentem, eles se aproximam da gente, porque de alguma forma eles estão vibrando da mesma faixa que nós. Pensamento igual. Da mesma forma que nós somos, não vamos ser hipócritas, né, gente? Nós somos muito apegados à matéria, à matéria ainda. Se nós somos apegados à matéria, eles também são espíritos que estão muito enraizados. Sim.
aqui ainda nesse plano. Então, ele entra uma sintonia, né, ali. Então, eles se estão ali é porque existe uma sintonia. A gente abre a brecha, né, João? Exatamente. A gente abre a porta. Eles não entram na nossa vida se a gente não permite. Se nós não convidarmos, com certeza. Nós temos que abrir a porta. Exatamente. Se a gente não abre a porta, eles não entram. Exatamente. E depois que eles entram, o que a gente tem que fazer é olhar para dentro da gente e falar assim, o que está errado? Por que eu permiti isso? Por isso, isso e isso. Sermos sinceros conosco. E aí a sinceridade faz com que a gente comece a realmente perceber os erros e corrigir esses erros. Vai ser fácil corrigir os erros? Óbvio que não, mas é plenamente possível. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. A reforma íntima, gente, não é fácil. Se reformar intimamente, olhar para dentro de nós é difícil, mas é possível. É verdade. E tem a nota aqui do Kardec a esse texto que nós acabamos de ler. Kardec diz assim, perguntar-se-á, talvez, que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, uma vez que de nada se lembra. Se no estado de vigília, ou seja, acordada, os pormenores se lhe apagaram da memória, seu espírito se recorda. Ficou-lhe uma intuição bastante para lhe modificar as ideias. Ao invés de fazer-lhes oposição, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá e intuitivamente as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. O que se passou neste fato isolado, pelo espaço de alguns minutos, durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual, é análogo ao que se dá no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer. Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, se bem que, como homem, não se recorde da maneira por que as adquiriu. Ao contrário, as ideias para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente lhe entram no cérebro. Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem que despertar as que já elas possuíam. As criaturas a que nos referimos são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Logo, as primeiras palavras compreendem e não necessitam de fatos materiais para se convencerem. Não há duvidar, um sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual. Na comunicação acima se lê: agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança, que suas bênçãos desçam sobre este médium ditoso entre mil. Poder-se-ia supor que estas palavras indicam a concessão de um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo ensina que, sendo Deus soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita o caminho mais a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida, a mesma senda está aberta a todos, mas nem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitam igualmente das instruções que recebem. O espírito da moça em questão, embora jovem como encarnado, já com certeza muito vivera e progredira bastante. Os bons espíritos, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. É nesse sentido que o médium é ditoso entre muitos outros, que para seu adiantamento moral, nenhum fruto colhem da mediunidade de que são dotados. Não há, pois, neste caso, nem favor, nem privilégio, unicamente uma recompensa. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, dentro em pouco teria afastado de si seus bons guias e se veria cercado de uma multidão de espíritos maus. E aí, nesse término, Kardec nos fala exatamente aquilo que nós estávamos conversando, ou seja, a nossa sintonia vai determinar que nós somos ou não vítimas, na verdade, de nós mesmos. Não é isso, Paulão? Bendita doutrina espírita, né? Bendita doutrina espírita. Nós
sabemos que esses espíritos, eles estão à nossa volta. Paulo de Tarso, na epístola dele aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que fazer isso, nós temos que buscar esse trabalho íntimo de não aceitar qualquer sugestão que nos venha. Nós temos que passar pelo crivo da nossa razão. Temos que perceber se aquilo é verdade, se aquilo é útil, se aquilo é bom. E se não tiver nada disso, a gente tem que rejeitar. Muitas vezes o pensamento vem e, assim, nós somos pessoas que amamos uns aos outros muitas vezes, é óbvio. Nós gostamos muito dos nossos familiares, dos nossos amigos. Mas quando fala para amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e caluniam, não. Não. Você quer que eu ame fulano? A gente não vai amar fulano da mesma forma que a gente ama nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. Mas a gente não vai nutrir. Sabe, a gente não nutrir sentimentos negativos em relação àquela pessoa que nos fez mal, já é um ato de amor, né? É um ato até de inteligência, diria. Exatamente. Porque quando a gente está percebendo que nós somos vítimas de nós mesmos, por isso Jesus disse: não temais os que vos podem matar o corpo, não vos podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Só existe um inimigo. O inimigo do João Nogueira é o João Nogueira. O inimigo da Paloma Nogueira é a Paloma Nogueira. O inimigo do Isaac é o próprio Isaac. Verdade. Cada um de nós é inimigo nosso. Mas a gente ainda precisa, nós necessitamos ainda dessas moletas de culpar o outro. A gente não quer olhar pra gente, João. A gente não quer. É mais fácil a gente olhar o que o outro tem, o que o outro tem de errado, do que eu enxergar o nosso próprio erro dentro da gente. A gente não quer. É doloroso, né? A reforma íntima é dolorosa, mas é necessária. Verdade. É muito necessária, até porque nenhum de nós quer sofrer. Se nenhum de nós quer sofrer, nós precisamos fazer o que deve ser feito, né? Corrigir aquilo que está dentro de nós, e com essa correção nós vamos fazendo com que nós cada vez mais nos afastemos desses espíritos inferiores. Não é não é como um passe de mágica, não é de um dia para o outro, é um exercício diário, é vivendo um dia de cada vez, com calma, se observando, passando pelos 3 crivos, como o João falou, mas com calma, né? A gente também não pode ficar se cobrando, mas o que a gente não pode fazer é relaxar. A gente tem que viver um dia de cada vez e fazer essa reforma e se questionar, gente. A gente tem que eu me questiono todos os dias. Isso que eu estou fazendo é certo? A gente não pode ter medo de ficar se questionando. É necessário isso. Para que a gente melhore, para que a gente olhar para dentro da gente. Não é fácil, mas é necessário. É doloroso, mas no final vai valer a pena. E aí todas essas benesses, como a gente está vendo aqui, Kardec falando a respeito da música celeste, trazendo essa experiência da médium, dessa família inclusive, nos mostrando que, poxa, existem coisas maravilhosas, coisas absolutamente maravilhosas, que nós podemos ter já agora. Só que por nós sermos tão materializados, por nós nutrirmos sentimentos ruins pelo nosso próximo, o que ocorre é que a gente não tem essa condição. A gente acaba não sentindo essas coisas maravilhosas da espiritualidade. Existem coisas muito, muito boas que a gente está abrindo mãos pura e simplesmente por sentir ainda raiva, ódio, rancor, sentimentos baixos, sentimentos ruins. Verdade. Meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, o compartilhamento desse programa. Já ele estará no YouTube também. Então divulguem a Rádio Rio de Janeiro, divulguem o programa Luz na Penumbra, para que todos nós possamos sermos beneficiados e cada vez mais beneficiarmos outros irmãos. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Até lá. Até lá. Até lá.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos de forma sequencial o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e para desenvolver os itens 6 e subsequentes que tratam do tema necessidade da caridade segundo São Paulo. Para realizar a tarefa de hoje, está aqui o nosso estimado Antônio de Pádua, como toda semana, para ler, refletir e estudar junto conosco. No suporte técnico, Cláudio Almeida. E vamos então já dando um olá para o Antônio, porque esse tema é um tema muito importante, necessidade da caridade segundo São Paulo, porque Paulo vai nos mostrar o que realmente determina quando algo é uma caridade ou quando não é uma caridade. E isso é muito importante, né, para que a gente muitas vezes não caminhe durante tanto tempo e perca tempo, né, pensando que está realizando a tarefa de forma ideal e quando na realidade não está. Então eu vou dar um olá ao Antônio e pedir que ele comece a nos orientar sobre esse tema. Olá, Antônio. Olá, Marta. Vejamos bem, Kardec colocou aqui no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho de uma carta de Paulo, primeira carta aos Coríntios, né? Seu capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13. O que inseriu, né, no Evangelho segundo o Espiritismo uma carta lá da continuidade do Novo Testamento? Porque a definição que Paulo traz aqui da caridade se enquadra perfeitamente naquilo que nós estudamos no programa anterior, sobre o mandamento maior. Quando Jesus diz que o amor a Deus não se prende a qualquer ação que nós possamos fazer e que vai, de repente, nos trazer um benefício imediato. Essas coisas que nós nos acostumamos a fazer desde o tempo das cavernas, né? Orações, vestimentas, ritos, sacrifícios, tudo isso. Não, Jesus diz, amar Deus é exatamente amar o próximo, como você ama você mesmo. Nos dizendo o seguinte, olha, se você não amar o seu próximo, não adianta tudo isso que você inventar para tentar agradar Deus, não vai agradar. O que vai agradar a Deus é você tratar bem dos filhos dele, né? Quem são os filhos de Deus? Somos nós todos, inclusive o próprio. Eu sou um filho de Deus, Marta é filha de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Então temos que agradar Deus como? Agradando uns aos outros. É isso sim. E Paulo vem corroborar isso. Olha, ele chega a ser, para mim, até dramático nisso que ele escreve aqui. Olha só. Diz ele aqui: ainda que eu falasse as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, vocês vendo aí, está dizendo, mesmo que eu fale todos os idiomas da terra, ainda interprete tudo que os anjos possam vir a falar, se eu não tiver a caridade, nada adianta. Segue ele aqui. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver a caridade,
tudo isso de nada me serviria. Vocês vejam bem, Isso. vale um recado aqui para nós espíritas, não é? Então está dizendo aqui, se eu tivesse distribuído todos os meus bens, não adianta nada se não for feito com caridade. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não cuida de seus interesses, não se agasta, não se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então Kardec diz aqui para nós, Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se eu tiver caridade, nada sou. Dentro dessas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante, do sábio, do rico como do pobre, porque independe de qualquer crença particular. Isso aqui é a base. Aqui é que está a explicação perfeita. Porque se nós acharmos que só aquele que conhece as línguas dos homens, que conhece a língua dos anjos, só aquele que tem o dom da profecia, dinheiro. Tudo isso, só esses aqui que vão se salvar? Ué, então se eu não tiver tudo isso aqui, eu não posso me salvar? Não, o que salva é a caridade, porque ela está ao alcance de qualquer um. Eu não preciso ter todo esse conhecimento, fazer todas essas maravilhas, que são meritórias. Claro. Aquele que faz isso deve continuar fazendo. Mas aquele que não faz, não tem que fazer isso para se salvar. Ambos têm que praticar a caridade. E qual é a prática da caridade recomendada por Jesus? Amar o próximo como a si mesmo, o que estudamos no outro programa. Entendeu? Então, Kardec fez bem em trazer essa lição de Paulo, porque complementa, explica para nós aquilo que Jesus disse. Paulo tinha perfeita ciência do que passava na mente do Cristo para nos trazer aqui. Não, mandou para os coríntios essa mensagem, olha, não adianta fazer tudo isso que vocês fazem aí, que qualquer mago do Oriente é capaz de fazer, se não fizer caridade, se não amar o seu próximo, não adianta. E tem mais, este amor, ou seja, essa caridade é paciente. Ela não é exasperada, ela não quer resultado para amanhã. Ela espera o próximo ter assim, condições até de aceitar a caridade. No momento ele não pode receber aquilo que ele precisa, porque ele está numa situação dramática, nervoso. Não é? É aquilo que eu digo, a pessoa tem que ser inteligente até para fazer a caridade. Então você tem que ter paciência para aguardar o momento certo. Ela é branda, porque ninguém vai praticar a caridade com grosseria, com brabeza. Ela é benfazeja, porque ela quer o bem daquele que está sendo receptor da caridade. Não é invejosa, até porque se o que eu ajudar tiver mais que eu não tenho que ter inveja dele, porque no momento eu estou em situação de poder ajudá-lo naquilo que ele precisa, mesmo tendo menos coisas que ele materialmente falando. E até moralmente também. Não é problema algum. Não é temerário, ou seja, não faz coisas no risco. Faz as coisas com certeza, com precisão. Nem é precipitada. Tem que fazer logo agora porque o cara... Calma, gente. Não é assim. Ela tem um momento certo de agir. Não se enche de orgulho. Quem pratica caridade não fica orgulhoso, ou seja, é humilde. Porque você praticar caridade, você tem que primeiro ser humilde. Não é desdenhosa, não faz desdém do que os outros têm ou deixam de ter. Não... Cuida de seus interesses. Então, eu não estou fazendo aquilo para ajudar o outro com o interesse de amanhã
eu vir a receber alguma coisa em troca. Aquela história de convidar os rotos estropiados para o banquete. Então, eu vou fazer as coisas para a pessoa sem que eu, com isso, tenha que ficar esperando uma retribuição. Eu não me agasto, não me aborreço se não for compreendido. Se a pessoa não entendeu bem, beleza. Não se azeda com coisa alguma. Eu não vou me irritar, me aborrecer porque não fui compreendido. Não suspeito o mal, eu não fico desconfiando de toda pessoa. Não se rejubila com a injustiça. Viu? Pagou porque estava merecendo. Não é problema meu. Não vou me rejubilar com isso. Eu me rejubilo com a verdade. É o que ele pede aqui. Tudo suporta, a caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Quando a gente ama alguém, a gente acaba sofrendo porque a pessoa não consegue resolver os problemas que a gente acha que devem ser resolvidos. Com os filhos acontece muito isso. A gente espera, eles não fazem, tornam-se adultos, não fazem, então a gente sofre com isso. Mas a gente fica esperando pacientemente até que eles um dia aceitem. E se não aceitarem, nós fizemos a nossa parte aqui. Já estudamos também isso aqui no capítulo que fala do honrar pai e mãe. Sim. Não é verdade? Então, ele diz aqui, agora permanecem as 3 virtudes, fé, esperança e caridade. Não adianta ter fé, não adianta ter esperança se não houver a caridade. Se as coisas não forem feitas com caridade e basicamente, anteriormente, com humildade, a sua fé não vai funcionar, gente. Perca as esperanças de que você vai conseguir o que quer. Diz aqui Kardec terminando. Ele faz mais, o Paulo. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então ele está dizendo isso. Muitas vezes, como ele diz aqui, mesmo que eu dê tudo que eu tenho para alimentar os outros, isso é beneficência. Você está ajudando materialmente, mas isso é um benefício que você está dando, isso não é a caridade. Ter feito, pode continuar fazendo, deve continuar a fazer. Mas não espere que seja isso a caridade. Porque qualquer um pode ajudar o outro com alimento. Até os maus podem fazer isso. Claro. Os invejosos, os orgulhosos podem fazer. Você não está fazendo nada de diferente. Você tem que agir como ele diz aqui. Na benevolência com o próximo. Ou seja, você querer o bem do próximo. Amar o próximo é querer o seu bem. Não é fazer o bem a ele. Fazer o bem eu faço até, às vezes, com pessoas de que eu não gosto. Eu tenho que fazer o bem. Até para me livrar do sujeito que está me perturbando. Agora, isso não é a caridade. A caridade é eu querer o bem. Mesmo que eu não possa fazer a beneficência. Mesmo que eu não tenha condições materiais de fazer a beneficência, eu vou orar querendo o bem daquela pessoa. É a caridade. Então, essa distinção é que nós precisamos fazer. Eu digo nós espíritas, por isso, nós precisamos entender muito bem como tratar as pessoas, não só os necessitados materialmente, que é um trabalho muito bonito que os centros espíritas fazem, mas tratar aqueles que sejam necessitados moralmente falando, dizer assim, emocionalmente falando, sentimentalmente falando. Até mesmo, né, aquele caso do livro, né, que nós recebemos hoje, que é a acessibilidade, né? Tratar essas pessoas que têm deficiências, né, e incluí-las. Exatamente. Então, nós espíritas, nós já temos assim, esse começo do caminho. Temos vontade de praticar caridade. Fora da caridade não há salvação. Então nós já temos isso. Então precisamos aprender como fazer isso bem, seguindo o que o Cristo nos diz, seguindo o que Paulo esmiuçou aqui para nós. Então, dentro do nosso centro espírita, nós temos que olhar isso. A pessoa que vai necessitada, seja com problemas de acesso, seja com problemas sentimentais, morais, espirituais, tudo que tem direito, seja com problema material, com fome, com desavenças familiares, não importa. Essa pessoa tem que ser recebida
no mesmo patamar em que nós estamos. E não adianta falar com ela que não, porque eu sou uma grande médium, que eu tenho aqui, vou receber uma mensagem, estou recebendo uma receita. Se você não fizer isso com humildade, com paciência, com compreensão das dificuldades, com compreensão, com a incompreensão da pessoa que vai receber, não adianta nada você ser um médium fabuloso que recebe 1000 espíritos, faz até prodígios. E aí? Tem muitos por aí que fazem prodígios aí, né? Pelo Brasil todo, aí tem gente aí dizendo que faz e acontece, cura, faz de tudo. Será que isso é caridade? Não é. Porque estão fazendo aquilo, ninguém sabe o motivo, se é pecuniário, se é só de vaidade ou o que seja, mas não é a caridade, não está seguindo aquilo que Paulo nos pede aqui para seguir. Porque para ser caridade é preciso que você ame o próximo. Né? Tem que estar enquadrado nesse viés. Né? Kardec tem aqui na Revista Espírita de 1868, ele fala assim: amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. É ser indulgente para as imperfeições de seus semelhantes e não procurar a palha no olho do vizinho. Olha, quando não se vê a trave no seu. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, por espírito de aviltamento. É ainda não se fazer valer à custa dos outros, não procurar esmagar a pessoa sob o peso de sua superioridade, não desprezar ninguém por orgulho. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquele sem a qual aquele que diz fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Fantástico, né? Marta, o que ele está nos trazendo aqui? Aquela pergunta famosa 866 que responde qual é a caridade na visão do Cristo, isso, que é benevolência, indulgência e perdão. Só tem essas 3 palavras. O Kardec explicitou exatamente, você for ler, ele explica o que é benevolência, ou seja, você não querer essas coisas contra o outro. Isso. Você não quer o mal do outro, você quer o bem. Então, é não querer isso. Ele diz, olha, querer o bem, o que é querer o bem? Antônio, pergunta Antônio, mas o que é querer o bem do outro? Ele diz, querer o bem é não querer o mal. Isso. Não querer o mal, então ele lista ali tudo que você lista não tem tudo, é. Tem indulgência com as falhas, ele fala aí. Fala. As incompreensões, tudo, e o perdão. Então ele está só esmiuçando para nós, abrindo aquilo que está compactado isso, naquelas 3 palavras, para nos mostrar o que é a caridade na visão do Cristo. Como a pergunta 866 nos mostra. O Antônio, e é fantástico, né? Essa ligação dessa definição aqui de Kardec sobre caridade, né? E sobre amor ao próximo. E também o que Paulo fala, porque ele começa dizendo, olha, você pode dar toda a tua fortuna. Você pode ser um homem bilhardário e dar toda a sua fortuna. Você pode falar todas as línguas dos anjos, dos homens, enfim, você é um prodígio, né? Você pode se imolar, mas se não tiver caridade, então o que ele coloca? É que você pode fazer tudo isso sem amar o próximo. E a gente define e percebe que fazer a caridade não é o que você dá, é como você dá. E isso é fantástico, né? Porque isso aí, digamos assim, inclui a todos. Porque qualquer um, se der de forma amorosa, ele estará fazendo a caridade. Porque vamos dizer, se a humanidade fosse esperar, humanidade que eu digo como sociedade habitante aqui do nosso orbe, fosse esperar que todos estivessem com essa capacidade que Paulo descreve aqui, dos idiomas, das línguas, da profecia, tudo isso, para então nos salvar, Marta, não dá. Então, hoje não haveria já espíritos bons aqui no nosso planeta. Porque no passado
Eles estavam aí nas cavernas, estavam aí nas lutas aí em Roma, sei lá onde. E mesmo dentro de toda essa ignorância, resolveram praticar a caridade. Resolveram amar o próximo. E não dependeram dessa intelectualidade toda aqui para se elevar. Então, nós temos que desvincular esses benefícios da caridade, do bem que se quer ao outro, da indulgência que se deve ter com o outro, do perdão que se deve dar ao outro. Nós temos que desvincular isso. a beneficência. Na verdade, a gente não consegue desvincular essa ideia de beneficência, né? Mas tudo bem, faz parte. Não, pois é, mas é isso que a gente precisa fazer. É o que eu digo, é a caridade número 1. Claro, A beneficência mas o nosso exercício agora é o número 2. E depois até o número 3, que é aquela caridade, é o coração com o coração. Isso. Né? Então nós vamos chegar lá agora. Nós temos que aprender, saber o que é o roteiro que está à nossa frente. Senão eu vou ficar estacionado aqui. Claro. Se eu não tiver um objetivo a alcançar e um caminho que eu devo seguir, eu vou ficar estacionado. Eu vou ficar da beneficência o tempo todo. Eu sei onde eu tenho que alcançar. Aqui. É o padrão crístico. Agora, como eu chego lá? Está aqui. Jesus já falou, Cristo falou, Kardec ali dissertou para nós. Então eu já sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Eu que vou fazer meu caminho. Como diz o Gilberto Gil, a Bahia já me deu régua e compasso. Paulo, Jesus e Kardec já me deram aqui régua e compasso. Eu agora vou traçar o meu caminho e tentar seguir. É claro que isso é uma jornada que não há nem como se medir quanto tempo vai levar. Mas eu tenho que, pelo menos a curto prazo, me imaginar numa situação melhor do que eu me encontro hoje. E a maneira de eu avançar isso aí milimetricamente é tentando praticar desta forma. Quando eu me pegar ajudando a pessoa, mas que eu sentir que eu estou um pouquinho mais elevado que ele em alguma coisa, eu tenho que fazer força para não, peraí, menos, Antônio, devagar. Não é? Somos todos irmãos. Você é melhor que ninguém aqui, vocês têm que estar os olhos no mesmo paralelo, não tem como. Não importa, todo mundo é igual. E é claro que nós não fazemos isso ainda, Marta, mas nós temos que ter em mente isso. Quando a gente se pegar, saindo fora desse moldezinho, aí, tem que voltar para a caixinha. Isso. Tem que voltar para a caixinha. É verdade. Essa é a figura que eu vejo aqui. Nós temos que nos enquadrar aqui. Exato. E nós estamos, por enquanto, fora. Mas vamos tentar, aos pouquinhos, reduzir a gordura dessa parafernália material que a gente ainda fica aqui envolto, porque precisa dela para fazer das coisas, mas precisar não quer dizer dar um valor excessivo. Eu tenho que usar essas coisas, mas não ser escravo dessas coisas. Porque senão você vai ficar iludido, né, que está fazendo a caridade, quando na verdade você só está fazendo beneficência. Né? E a caridade propriamente, como diz Paulo, né, que é como você dá e não o que você dá, você não está realizando. Né? Como Jesus, né, descreveu o BIP, né, a benevolência, a indulgência, o perdão, e como Kardec nos mostrou aqui de forma minuciosa. Né? Quer dizer, então, não há caridade se não for pelo caminho do amar ao próximo. E amar ao próximo, você tem que ter todas essas benevolências e carinho, né? E caridade para com o teu próximo. Aqui, você tem que ser brando, tem que querer o bem, não tem que ser precipitado, não pode ser orgulhoso, não pode ser desdenhoso, não achar que tem que ter interesse naquilo, não me aborrecer quando não for... Não, é uma série de coisas aqui. Porque senão você humilha a pessoa, né? Você humilha e aí se perde tudo, né, Antônio? Marta, vamos lá. Como ele diz, né? A gente chega, claro. É como ele diz, né? Sem a caridade pelo caminho da humildade, você não está fazendo caridade, né? Mas é isso. Então, já temos mais essa lição, mais esse entendimento. Eu tenho certeza que todos que nos ouviram, e nós mesmos, que fomos os primeiros a nos ouvir, né? Nós vamos passar a ter uma atitude, uma ação diferenciada a partir de agora, não é isso? Mas hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos serenidade e muita paz. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.